Bom dia, pessoal! Começando mais uma aula de língua portuguesa. Na nossa última aula, vocês viram os verbos significativos. Hoje, vocês irão ver os verbos de ligação. Os verbos significativos são aqueles verbos que indicam ação ou fenômenos da natureza. Já os verbos de ligação, eles indicam um estado. Os verbos de ligação não indicam ação, e sim estado. E esses verbos, ele liga o sujeito à sua característica ou qualidade. Exemplo: Maria é inteligente. Maria é o meu sujeito. Sujeito simples é do verbo ser, é um verbo de ligação. Inteligente é a característica de Maria. Então, meu verbo aqui está ligando Maria à sua característica. O verbo ser não indica ação. Ele está ligando o sujeito, como eu falei, Maria, a sua característica, inteligente. Então, logo é um verbo de ligação. Outro exemplo. Carlos e João estão preocupados. Carlos e João, sujeito composto, estão. Meu verbo do verbo estar. Preocupados é uma característica de Carlos e João. O verbo estar, ele indica um estado do sujeito, que é Carlos e João. E liga a sua característica, que no caso aí a característica é preocupados. Vamos ver os principais verbos de ligação. Aí você pode perguntar: professora, existem outros verbos de ligação? Sim, mas esses são os principais. Que é ser, estar, parecer, permanecer, ficar e continuar. Vamos ver uma frase com cada um deles. O carro é novo. Carro, sujeito simples, é. O meu verbo, novo, a característica do carro. Então, meu verbo está ligando o sujeito, carro, a sua característica, que no caso aqui é novo. Verbo estar. Pedro está satisfeito com a nota. A mesma coisa. Pedro, meu sujeito, o verbo estar, verbo de ligação. Satisfeito é a característica de Pedro. Joyce parece cansada com o trabalho. A moça permanece aflita. O verbo ficar. Nicole ficou triste com a notícia. E o verbo continuar. Diana continua feliz com o filho. Então, esses são os principais verbos de ligação. Temos aqui duas orações, porém, temos o mesmo verbo com significados diferentes. Vamos lá. O homem anda depressa. Nessa oração, o verbo andar, ele indica uma ação do homem. Na frase 2, o homem anda preocupado. Nesse contexto aqui, o meu verbo andar, ele está indicando um estado. Então, percebam que é o mesmo verbo, porém com significados diferentes. Atenção! Há verbos que são iguais, porém possuem sentidos e classificações diferentes. No caso da primeira oração, temos um verbo significativo, que indica uma ação. E na frase 2, temos um verbo de ligação, que indica um estado. Aí diz assim: análise dos verbos. Na oração 1, o verbo andar, nesse contexto, significa a ação de andar. Portanto, é um verbo significativo. Na oração 2, o verbo andar indica o estado em que o homem se encontra. Logo, trata-se de um verbo de ligação. E os verbos de ligação, eles podem expressar estado permanente, o animal é
triste. Então, aqui o meu verbo é do verbo ser, certo? Estado momentâneo, o animal abandonado está triste. Nesse caso aqui, o verbo de ligação está. Continuidade de estado. O animal continua triste. Continua, verbo de ligação. Estado aparente. O animal parece triste. Nesse caso, o meu verbo de ligação é parece.